Export. Que saudade desse momento das 15 horas, das nossas lives, da nossa programação. E hoje, com muita satisfação que damos início à nossa temporada 2022 e começar falando de um tema muito importante, a importância do fomento às hidrovias e o programa BR dos Rios. Quero inicialmente saudar Sérgio Aquino, nosso presidente do Norte Export, que está liderando esse evento de hoje, presidente da FENOP. Sérgio, obrigado mais uma vez pela sua condução, por todo o trabalho frente ao Conselho do Norte. E quero saudar o amigo Dino Antunes Dias Batista, o pai da BR dos Rios, diretor do Departamento de Navegação e Hidrovias da Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários. Dino, é sempre muito bom estar com você, é sempre muito importante a gente debater esse tema. A questão das hidrovias, não só no norte, mas agora, com o Sul Export acontecendo segunda e terça-feira, será tema da nossa programação. Então, tenho certeza que teremos uma tarde muito, muito boa aqui. Eu vou passar, Sérgio, para que você faça a sua saudação inicial, lembrando a todos que a dinâmica, o nosso convidado, o nosso palestrante Dino, faz a sua apresentação, sua palestra, e depois nós abriremos para algumas perguntas aqui da plateia, lembrando também que esse evento está sendo transmitido ao vivo pelo nosso portal BNews, portalbnews.com.br, e com o público lá assistindo. Então, Sérgio, por gentileza, já passo a palavra para você. A todos um ótimo evento. Obrigado, Fabrício. Mais uma vez, sempre parabenizando e agradecendo a todo o time da UNA Eventos, o CEO Fabrício, por dar toda a estrutura para eventos como esse, tanto do Brasil Export quanto aqui a atividade do Norte Export. Eu queria inicialmente cumprimentar e agradecer muito ao nosso companheiro, amigo Dino Batista, não é? Conhecido como Dino Batista, Dino Antunes Dias Batista, que nos dá o privilégio de trazer todas as informações, o embasamento e quais são as estratégias e as propostas de um programa fundamental para a logística brasileira, do BR dos Rios, e a importância do sistema hidroviário, assim como ele foi o grande lutador pelo BR do Mar, não é? O novo marco regulatório da cabotagem. Muito obrigado, Dino, por se dispor aqui a trocar as informações. E cumprimento aqui o nosso líder, Barão Campos, presidente do Conselho Nacional do Brasil Export. Cumprimento e agradeço a todos do Norte Export, todos do Brasil Export que aqui estão. E aí, Fabrício, devolvo a palavra a você aí, em termos de condução, para que depois possamos aí trabalhar a questão de perguntas e diálogos. Obrigado. Obrigado, Sérgio. Não, já vamos com o nosso convidado. Por favor, Dino, a palavra já está com você. Boa palestra. Poxa, na verdade sou eu quem agradeço. É realmente uma honra quando o Sérgio me convidou para estar aqui hoje na retomada dos webinários, né? Eu quase que fiquei com saudade dos webinários do BR do Mar, né? Foi um momento bastante rico, um momento, só lembrando que a gente participamos de cerca de 42 webinários, eventos sobre o BR do Mar, né? Essa parte da pandemia, lógico que teve muita coisa ruim, mas essa parte nos aproximou, né? Essa possibilidade realmente de podermos estar mais próximos mais vezes para discutir os nossos temas. Então, na verdade, eu que tenho que agradecer, saudar aqui a todos, agradecer muito ao Fabrício, ao Sérgio Aquino, e eu queria saudar nosso grande campus, e o saudando, né, a grande pessoa do Fórum Nacional do Brasil Export, né, e o saúdo a todos que aqui estão. Eu não vou realmente me atrever a citar todos que aqui estão, porque certamente eu seria injusto. Tem muita gente aqui, todos do setor acompanham muito o Brasil Export, e é exatamente por esse motivo que é uma honra poder estar aqui para falar nessa volta, nesse retorno aqui dos webinários. E, Fabrício,
conte sempre conosco. Você sabe que a parceria é total, né? O Ministério da Infraestrutura não só dá o apoio institucional ao Brasil Export e a esses webinários, como também dá o apoio efetivo, né? Todos nós aqui do Ministério da Infraestrutura, nós temos realmente como uma missão participar junto com a iniciativa privada de todas esses projetos, essas ideias que vão surgindo aqui do Ministério da Infraestrutura, de maneira que seja uma construção conjunta, né? Então, foi assim no BR do Mar. Queria agradecer muito todo o apoio que nós recebemos durante a tramitação, né? Hoje, a Lei 14.301, que está para ser regulamentada, temos tido muito trabalho, muitas conversas, mais conversas, né, com todo o setor envolvido para preparar os documentos que vão fazer a regulamentação do BR do Mar, né? Então, a gente está num momento ainda bastante interessante, ativo, relacionado à cabotagem, mas, na realidade, desde o ano passado, quando deu uma pequena arrefecida relacionado na cabotagem, a gente foi cobrado pelo ministro, ainda ministro Tarcísio, e agora ainda mais sendo cobrado pelo ministro Marcelo Sampaio, para que a gente vire o nosso foco agora para a navegação interior, né? E aí o nosso BR dos Rios, né? É claro que a realidade da navegação interior ela é bastante diferente da navegação de cabotagem. Os desafios que a gente enfrenta da navegação interior são totalmente diferentes, né, do que a gente enfrentou na cabotagem. Mas a gente fez um processo muito parecido em termos de participação setorial para construir algumas das propostas que a gente vai trazer aqui. Então, o processo é mais ou menos o mesmo, acho que vocês talvez se lembrem. A gente fez uma grande rodada de reuniões, de conversas, de consultas com os diversos envolvidos com a navegação interior, né? Entendendo realmente os diversos problemas que existem no setor, para que a gente pudesse trazer algumas propostas, né? E algumas pessoas às vezes ficam preocupadas, poxa, mas vocês vão fazer a mesma coisa que vocês fizeram no BR do Mar? Totalmente diferente, né? Aqui eu queria já iniciar a fala sobre esse que é o programa para desenvolver a navegação interior, como sendo realmente de natureza totalmente diferente do que aconteceu no BR do Mar, né? Isso é importante a gente salientar. O BR do Mar, ele tratou de mudanças importantes nas regras de afretamento de embarcações para a cabotagem, né? A navegação interior, ela não trabalha, ela não tem essas mesmas necessidades de flexibilidade. Na verdade, no nosso entender, o afretamento de embarcações na navegação interior, ele realmente tem que ser uma exceção muito bem colocada, né, no mercado de navegação. Então, são tipos de transporte que precisam de uma perenidade muito maior. Então, aqui a gente está falando não só do granel agrícola, do combustível e assim por diante, mas a gente precisa realmente, na navegação interior, uma estrutura logística que é bastante diferente do que existe na cabotagem. Então, os elementos que a gente trabalha aqui na navegação interior são bem diferentes. A gente não tem trabalhado com alterações nas regras de afretamento, isso é importante ser frisado. A gente entende que a utilização mais ampla de afretamentos na navegação interior seria bastante nociva à realidade do setor. Por outro lado, existem vários outras questões que afligem o setor, né? O setor de navegação interior. Grande parte dessas questões que aparecem são questões de ordem, por vezes, burocrática, são questões de ordem, por vezes, institucionais, com outros órgãos da administração pública, seja federal, seja estadual. Então, a gente tem problemas, por exemplo, problemas de navegação no Rio Madeira,
relacionado à liberação de toras lá pela usina de Santo Antônio. A gente tem problemas de segurança patrimonial na navegação no Amazonas. A gente tem dificuldades de relacionamento com o setor elétrico, apesar dessas dificuldades terem sido muito bem trabalhadas na última crise hídrica que tivemos lá no Tietê, Paraná. A gente tem, basicamente, falta de água, que agora está retornando para o Rio São Francisco, né? A água voltando agora, a gente já iniciando conversas com o setor privado para ver como que a gente consegue voltar a operar no Rio São Francisco. A gente tem questões que envolvem obras, e obras que têm relações com o meio ambiente em especial, e aqui eu cito o caso do Pedral do Lourenço, lá no Rio Tocantins. Então, a gente tem um mapeamento muito interessante dessas questões que afligem cada um desses rios, cada um desses corredores, em especial de exportação, né? A gente tem realmente nos nossos rios, e principalmente do norte, e por isso achei muito interessante quando o Sérgio me convidou aqui para o Norte Export, considerando que realmente a navegação interior ela tem assumido um papel fundamental aqui para escoamento do que no qual a gente chama de Arco Norte, né? Então, a gente tem realmente realidades diferentes, problemas mais de burocracias, estrito senso falando, no transporte nas hidrovias do sul do Brasil, lá no Rio Grande do Sul, problemas que muitas vezes envolvem, inclusive, Siscomex, quando a gente sabe que a navegação interior ela é puramente doméstica, então não deveria ter esses tipos de problemas, né? E, de uma forma também bastante clara, ficou para a gente que não existe um locus adequado para tratamento dessas questões. Existiram no passado, né, as administrações hidroviárias, foi um modelo que, por diversos motivos, acabou não funcionando, né? Mas as administrações hidroviárias, lá atrás, a gênese era interessante, era aquela ideia da gente ter um dono da hidrovia, né? E aqui a gente tem que saber diferenciar a hidrovia do rio, né? A gente tem, sim, e tem sido muito desenvolvido, aperfeiçoado, o trabalho que a Agência Nacional das Águas faz na gestão dos usos múltiplos das águas, mas não é disso que estamos falando, nós estamos falando da hidrovia, é um dos usos das águas dos rios, e a gente realmente tem uma ausência muito grande de instituições, de uma estrutura que possa não só debater, como também encaminhar, demandar os vários entes que estão envolvidos com a navegação interior de maneira organizada, de maneira realmente não só institucional, como de uma maneira que tenha um empoderamento dado por algum instrumento adequado. É nesse sentido que a gente traz como um dos principais elementos, e a gente já fez várias discussões sobre essa proposta dentro do mercado, tá? Armadores, embarcadores, e a gente está prestes a tramitar, né, uma proposta de decreto para trabalhar exatamente nessa questão institucional, né? E essa questão basicamente traz aos moldes do que acontece nos portos, e a gente sabe que em alguns portos isso funciona melhor do que em outros, mas eu queria trazer aqui e ressaltar, lembrando, eu estou como presidente do CAP de Santos, né? E o CAP de Santos ele tem um funcionamento muito interessante. O CAP de Santos aquele, talvez, um dos que mais a gente tenha um interesse dos privados, o interesse de todos os envolvidos em participar ativamente do CAP. Então, é aquela questão, né? Poxa, o CAP não serve para nada, porque o CAP não tem papel deliberativo. Isso não é verdade, né? O CAP de Santos
é um dos que estão aqui para mostrar que isso não é verdade, que o CAP ele pode sim ter um papel bastante interessante, não só como sendo um locus de discussão, de encaminhamento de demandas, etc., mas também de ser o local que faz a ponte de maneira muito mais adequada, não só com a autoridade portuária, mas também aqui com o poder público em Brasília, com a Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários. Aos moldes do que a gente está fazendo desculpa, deixa eu só desligar aqui. No que a gente tem hoje, né, dos mesmos moldes do que a gente tem no setor portuário, uma das nossas propostas é criar os conselhos hidroviários. Os conselhos hidroviários são instâncias regionais, elas não substituem as antigas administrações hidroviárias. As administrações elas tiveram problemas, inclusive, de ordem política, né? E elas tinham também uma competência executória, né? Elas faziam obras, etc. Aqui não, aqui é que a gente possa ter uma instituição próxima do que acontece nos conselhos de autoridade portuária. A gente teria os conselhos hidroviários, os conselhos regionalizados, então cada hidrovia vai ter o seu conselho hidroviário. Dentro desse conselho, a gente espera que a iniciativa privada tenha uma maior predominância do que a esfera pública. Então, é um conselho, sim, que terá a presença do Ministério da Infraestrutura, do DENIT, o que é fundamental, da Marinha do Brasil, e a Marinha do Brasil, não o órgão central, não o DPC, mas sim o delegado, ou então o capitão dos portos envolvido com aquela hidrovia específico. Então, você terá, nesse conselho hidroviário, órgãos federais, convidaremos representantes dos estados por onde essas hidrovias passam, e teremos os privados, não só armadores, embarcadores, como também os trabalhadores fluviários participando desses conselhos. Notem que são conselhos também, são consultivos, mas que serão criados via decreto, o que nos dará um empoderamento para fazer realmente o encaminhamento de demandas, não só para os órgãos já existentes, para o Ministério da Infraestrutura, para o DENIT, para o Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Justiça e assim por diante, como também, isso óbvio, sempre considerando a realidade regional, né, a realidade daquela hidrovia específica, mas também como tendo uma das competências, encaminhar suas demandas para o CONAHIDRO. E aqui entra uma segunda esfera que vai ser criada nesse decreto, que é uma esfera mais de coordenação federal, né? E também aos moldes do que acontece hoje no Conaportos, né? A gente teria a sugestão aqui, que está sendo tramitada agora também via decreto, nesse mesmo decreto, é a criação do CONAHIDRO, com a participação de todos os anuentes, de todas as instituições federais que estão envolvidas com a navegação interior, para que a gente tenha, e novamente, empoderada por decreto presidencial, uma instância não só de discussão, mas aqui também de solução de problemas, de encaminhamento de problemas, de resoluções de problemas, porque é mais ou menos o que a gente tem na Conaportos, né? Onde várias das soluções que foram sendo gestadas dentro do governo federal, e algumas delas, por exemplo, o próprio PSP, a janela única, algumas soluções que têm relação não com o próprio Ministério da Infraestrutura, mas com alguns outros ministérios intervenientes nas operações, no caso, portuárias, né? Foram realmente sendo não só debatidas, como trazidas soluções dentro do Conaportos. E aqui a ideia é que a gente emule dentro da navegação interior, do setor da navegação interior, essa mesma sistemática, onde o presidente da República crie uma instituição nacional que receba essas demandas, não só dos conselhos regionais, né, dos conselhos hidroviários, como também sirva de fórum de discussão entre os órgãos que estão envolvidos com a navegação interior. E aqui, de maneira bastante clara, é uma instituição onde a gente vai poder trabalhar de maneira muito mais institucionalizada, problemas que a gente tem, às vezes, com a Receita Federal,
que é o caso que ainda existe no Porto de Rio Grande, né, a grande porta de saída da navegação interior lá do Rio Grande do Sul. Discussões com o Ministério da Justiça para solução, para busca de solução dos problemas de segurança patrimonial na Amazônia em especial. Em alguns outros casos, discussões com a Marinha do Brasil, com o Ministério de Meio Ambiente, com o Ministério da Saúde e assim por diante. Essa é uma ação fundamental, a criação, a melhoria do ambiente institucional para a navegação interior, de forma que a gente possa efetivamente dar encaminhamento para os problemas que existem, e são inúmeros, a gente já mapeou grande parte desses problemas, não só na esfera federal, como também nos governos estaduais, através dos conselhos hidroviários. Essa é uma das ações que a gente tem tocado aqui dentro do que a gente tem chamado de BR dos Rios. Uma outra ação muito importante, ela tem a ver exatamente com a questão da infraestrutura hidroviária. A gente sabe que existe ainda uma carência muito grande da infraestrutura hidroviária que efetivamente transforme os nossos rios navegáveis em hidrovias. E para isso, é fundamental que a gente tenha perenidade em termos orçamentários. Os senhores sabem das dificuldades que a gente vive já há vários anos em termos de orçamento, não só para o setor hidroviário, mas como para grande parte da administração federal, né? A gente tem, em alguns dos segmentos da logística, a gente tem uma participação da iniciativa privada que tem sido fundamental. Então, a gente tem as rodovias, concessões que realmente trouxeram mudança significativa na logística de regiões inteiras. A gente tem todo o setor ferroviário sendo não só provido, como operado pela iniciativa privada. A gente teve um processo já mais recente, a entrada da iniciativa privada nos aeroportos brasileiros, e está muito clara a diferença que essa entrada fez para o desempenho dos aeroportos, né? A gente teve, ainda mais recente, e ainda, certamente por isso, ainda muito mais controverso, a iniciativa, o início da entrada da iniciativa privada também nos portos brasileiros. A gente teve o leilão da Codesa, a gente tem outros processos que continuam sendo desenvolvidos de desestatização e concessão, né? São Sebastião, Itajaí, Santos, né? São processos onde, se por um lado é fundamental que a gente tenha na cabeça esse conceito, né, de que trazer a iniciativa privada, né, não para simplesmente substituir o poder público, não é essa a ideia, né, mas para contribuir com algumas parcelas dessa cadeia de valor que envolve, e nesse caso, o setor portuário, pode ser muito interessante. É lógico que isso tudo vai depender de como que é o modelo, né? Algumas, como eu acabei de colocar, nem todas as parcelas da cadeia de valor que hoje são supridas pelo poder público, nem todas essas parcelas podem ser simplesmente transferidas para a iniciativa privada. E, para tanto, soluções, regulamentos, etc., têm que ser criados. Mas a gente tem, de uma forma geral, a gente tem realmente a presença da iniciativa privada, que é um processo que teve início lá nos anos 90, né, ainda no governo FHC, né, e que teve continuidade nos vários governos que tivemos desde então, né, e essa presença da iniciativa privada, a gente entende que ela é inexorável e ela vai continuar acontecendo em quase todos os elos da cadeia logística brasileira. E, nesse sentido, é que iniciamos discussões sobre como aproveitar da melhor forma possível parcerias com a iniciativa privada também no setor hidroviário. Tá? Assim é que tivemos um primeiro estudo sendo entregue, e, nesse caso, para a hidrovia da Lagoa Mirim, né? É a hidrovia que liga a Lagoa Mirim até a Lagoa dos Patos, via Canal de São Gonçalo, né? Liga o Uruguai ao Brasil,
trazendo ali um potencial de melhoria na conexão com o próprio porto de Rio Grande, né? É um estudo que foi entregue algumas semanas atrás e que, nesse momento, está sendo internalizado aqui pelas equipes, equipe do Ministério da Infraestrutura, da ANTAC, do DENIT. A gente tem trabalhado nesse estudo para exatamente formatá-lo de maneira que esse estudo deixe de ser um material, um produto entregue pelo privado e possa ser realmente entendido como um produto do poder público. E que o poder público possa dar sequência, se for o caso, se assim for entendido, a uma licitação de uma primeira parceria com a iniciativa privada. Só que esse não é o único caso. A gente tem conversas com empresas que têm interesse em trazer uma perenidade para a navegação do Tocantins. Então, já tivemos solicitação de empresas para fazer estudo para uma parceria no Rio Tocantins. Existem empresa que está avaliando agora uma possível parceria no Rio Paraguai. Então, existem várias iniciativas que estão acontecendo para avaliar da melhor forma possível, e tudo isso eu acho que tem muito de um start, de um início que a gente deu com um estudo que a gente fez com o Banco Mundial, um estudo que era ainda muito conceitual e que não realmente ele não está pronto, ele não tem a competência da gente conseguir fazer qualquer tipo de licitação, porque realmente era um estudo ainda muito preliminar, mas foi um estudo que acabou gerando essa visão de várias empresas falando, poxa, vamos estudar, vamos avaliar como que pode se dar essa participação da iniciativa privada também no setor hidroviário. É óbvio, e isso acontece em todos os setores onde começa a ser discutida a participação da iniciativa privada. Isso foi realidade na época das primeiras concessões rodoviárias, né? Foi muito realidade nas primeiras concessões aeroportuárias, teve muita crítica, muito debate, e hoje já virou consenso. A gente ainda tem muita discussão sobre a vinda da iniciativa privada nos portos, né? E eu não tenho dúvida nenhuma que também vai ter muita discussão em relação à chegada, à possível chegada da iniciativa privada nas hidrovias. Mas, no nosso entendimento, essa possibilidade, aliada com algumas realidades que aconteceram, como, por exemplo, o que aconteceu durante a aprovação da lei de desestatização da Eletrobras, onde foram alocados valores vultosos para 2 corredores importantes hidroviários, exatamente no Madeira e no Tocantins. Então, a gente já tem recursos colocados em lei para esses corredores. A gente tem alternativas para fazer uso desses recursos. A gente tem uma alternativa de simplesmente indicar para o futuro concessionário do setor elétrico como utilizar aqueles valores. Mas a gente tem também uma alternativa de pensar fora da caixa e tentar fazer uma alavancagem daqueles valores de maneira que os valores, cerca de 30 milhões de reais por ano, que foram alocados no Madeira, não sejam só 30, que a gente consiga alavancar através de parcerias com a iniciativa privada e aquilo amplie muito o escopo, deixando de ser limitados a 30 milhões de reais, ou mesmo uma alavancagem temporal, uma concessão, uma parceria com a iniciativa privada que possa aproveitar aqueles valores, os cerca de 60 milhões de reais que foram alocados por ano durante 10 anos no Tocantins, no Rio Tocantins, e que a gente faça uma estruturação mais inteligente, criativa, para que possa trazer uma solução por 30, 35 anos para aquela hidrovia. Então, hoje, é lógico que a gente não simplesmente esquece da necessidade que temos de continuar contando com o DENIT para fazer grande parte da provisão da infraestrutura hidroviária, e isso o DENIT tem feito de maneira muito eficiente, né? A gente, só como exemplo, a própria tecnologia hoje de dragagem do Madeira, e esse talvez seja um dos principais corredores que a gente tem no Brasil em termos hidroviários, né? A gente já começou a utilizar drag-hopper no Madeira, algo que era impensável até um tempo atrás. Então, assim, claramente a gente sabe que a presença do poder público
na provisão de pelo menos parte, e tal, provavelmente parte significativa, parte maior dessa infraestrutura hidroviária, essa presença é necessária e vai continuar necessária por muito tempo. Mas é fundamental que a gente já vá trabalhando nessa possível transição para que a gente tenha parcerias com a iniciativa privada para também nesse setor. O BR dos Rios tem outras iniciativas, mas são, no meu entender, secundárias quando comparadas a essas duas que eu trouxe. Então, ele principalmente trabalha numa mudança institucional do setor, com a criação do Conahidro e com a criação dos conselhos hidroviários, e, por outro lado, o início desse trabalho de avaliação de como que pode se dar de maneira mais eficiente e eficaz a participação da iniciativa privada também no setor hidroviário, né? Esses são os principais elementos que a gente tem trabalhado dentro do BR dos Rios, né? E eu agradeço, Sérgio, agradeço, Fabrício, por essa oportunidade de trazer essas informações aqui dentro do Brasil Export, e fico totalmente, vocês sabem que a gente aqui no Ministério da Infraestrutura como um todo, mas em especial aqui na Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários, a gente tem sempre as portas abertas para esse contato com o setor vivo da sociedade, que é exatamente a iniciativa privada. Então, eu fico aqui não só para a gente discutir hoje ainda sobre navegação interior, como convido sempre os senhores a nos contatar para discutir esse tema que é de total interesse aqui do Ministério. Obrigado, Fabrício. Obrigado, Sérgio. Fico aqui à disposição. Obrigado, Dino. Excelente a sua apresentação. Eu já recebi aqui algumas perguntas. Então, dentro daquela nossa dinâmica, da nossa live durar cerca de 1 hora, eu vou já abrir a fase de perguntas e convido inicialmente o Angelino Caputo, que é o diretor executivo da Arbitrar, nosso presidente do Brasil Tech. Angelino, por favor. Obrigado, Fabrício. Parabéns aí, Dino. Obrigado, Angelino. Não, muito legal aí. A gente está apostando bastante aí que isso vai ser um projeto interessante para o país, né? Diferente do BR do Mar, que foi um projeto de lei, estou vendo que vocês vão fazer via decreto, né? E está com foco aí na questão da governança, de criar esses conselhos, essa preocupação também com a manutenção da infraestrutura e eventualmente, ter a participação privada, até que seja por concessão de um trecho, alguma coisa bem interessante. Tem uma outra questão que talvez você classificou aí como secundária, mas que para quem cuida da carga, às vezes se preocupa, é essa questão da intermodalidade ou então da multimodalidade, né? A intermodalidade é quando a gente contrata vários trechinhos de modais diferentes e no final faz ali uma junção. Mas a multimodalidade é quando a gente quer porta a porta e alguém faz a integração disso e não interessa se a carga saiu do caminhão, foi para o trem, passou no rio, e quando o BR do Rio estiver realmente firme aí, o trecho hidroviário vai ser bastante importante. O que pega na questão da multimodalidade, a gente vai ter até um painel aí em junho para discutir isso, é questão de ter um seguro só, um frete só, algumas questões assim. Você vê que tem espaço nesse decreto para também deixar pelo menos as bases para a gente efetivamente dar uma beliscada aí na multimodalidade, tornar isso efetivo, ou não tem espaço no projeto BR do Rio para a gente avançar nessa questão? Grande Angelino, obrigado pela pergunta. Na verdade, a gente até tem espaço para trabalhar alguma questão, mas alguma questão específica, tá? A questão mais ampla da multimodalidade, ela tem sido trabalhada muito dentro da iniciativa do DTE, né? Então, o Ministério ele tem se preocupado, sim, com a questão da multimodalidade, e realmente você citou alguns pontos que são fundamentais. A multimodalidade ela só vai existir de maneira efetiva quando houver uma contratação, né? Não faz sentido ficar mais o tomador de serviço ter que contratar mais de um seguro, ter que contratar mais de um frete, ter que ficar fazendo papelada para mais de um modo de transporte, né? Isso tudo tem que ser transparente, isso tudo tem que ter realmente uma questão que, infelizmente, envolve aí soluções, vamos chamar assim, mais burocráticas, né, Angelino? E você
talvez mais do que qualquer outro sabe que tecnologia hoje existe para isso, né? Realmente é uma questão que envolve mais algumas dificuldades institucionais, né? Algumas vezes os vários intervenientes eles não querem soltar o osso, né? Muitas vezes eles acham que aquele documento é o mais importante, né? Não pode, ele é imprescindível e assim por diante, né? Acho que o DTE ele tem seguido na ideia de não ser simplesmente uma digitalização de papel, né? Isso é algo que não se quer dentro do Ministério, né? É algo que o próprio Porto Sem Papel já tem ido para esse caminho, né? Lá atrás a gente tinha simplesmente era um papel digital e aí não adianta nada, né? A gente tem que realmente colocar inteligência no processo. Então, de maneira sistêmica, eu não é esse o locus da multimodalidade. O locus é o DTE. Mas, de maneira específica, alguma questão específica, a gente pode sim trabalhar. A gente está aberto para trabalhar e aberto a receber essas contribuições, Angelino. Obrigado, Dino. Na sequência, convido César Meirelles, nosso conselheiro do Nordeste Export. César, por favor. Muito boa tarde a todos, amigos, amigas. Parabéns, doutor Sérgio, por ter convidado o doutor Dino. Dino sabe a admiração que eu tenho por ele, não é de hoje. É mútua, César, é mútua. E trazendo um tema fabuloso quanto esse, né? Bom, eu ficaria aqui muito tempo tratando desse tempo, não só pela paixão pelo tema, como pela preocupação que eu tenho. Doutor Dino, eu fico muito feliz, muito mesmo, em ver a retomada da conversa da BR do Rio. Já conversamos isso em algumas oportunidades. Me preocupa, às vezes, o timing que queira ser recuperado depois de séculos de inexistência de um planejamento a respeito. Então, eu aqui já botaria uma vírgulazinha em qualquer atitude por decreto. Eu acho que, quando o amigo traz a questão da análise, efetivamente, dos conselhos hidroviários, da Constituição, a formação de um planejamento estratégico, né, para a análise desse pensamento, eu acho que não há outro caminho. Eu sinceramente, acho que a BR dos Rios ela engatia embrionariamente, data máxima vênia, porque, de fato, há um hiato gigantesco entre o que nós temos de conhecimento e de sabedoria sobre hidrovias e a questão hidroviária brasileira com a realidade e com a demanda. Para fechar, é uma grande pergunta que eu lhe faço, que é a seguinte: pegando um pouco do que certamente a nossa preocupação nesse quadro aqui é a questão da integração, mesmo porque a logística só se faz de forma integrada e vai passar por isso, eu trago um exemplo de preocupação para não tomar tempo de todos. Eu vou pegar Imperatriz, no Maranhão, que é um excelente exemplo. Para mim, a Imperatriz é um grande núcleo, um grande cluster nodular. E esse cluster nodular ele é capaz de sinalizar vertentes de crescimento, né? E aí, obviamente, nós temos ali a hidrovia, né, do Tocantins, nós temos ali a ferrovia Norte-Sul, temos um módulo de rodovias que interagem com aquilo, e aí eu já me lembro muito do porto de Duisburg, na Alemanha, que é, obviamente, o maior porto seco e hidroviário da Europa, tá certo? Penso eu que a gente deveria focar em modelos como esse, não para dizer que temos aí uma comparação presente, não, mas projetar futuro, para projetar. Me lembro que em 2015, quando lá estive, já movimentava 4,5 milhões de teus. Na época, Santos movimentava 1,8. Quer dizer, eu deixo aqui essa semente e essa pergunta. Doutor Dino, temos essa análise de benchmark dentro dos estudos? E dois, antes dos decretos, vamos partir para a análise e debruçar e mergulhar efetivamente nas análises dos conselhos hidroviários. E aqui eu me candidato a ser um ouvinte e um assistente bem modesto dessa campanha toda. Muito obrigado e desculpe se me delonguei. Eu que agradeço, César.
Na verdade, a gente já tem, né, especificamente, durante desde o ano passado, né, que a gente teve uma miríade de reuniões, de conversas, com vários interessados no setor, né, não só armadores, embarcadores e assim por diante, né, a gente já tem realmente um mapeamento muito interessante de parte dessas mazelas que acontecem no setor hidroviário, tá? Só que, de maneira muito objetiva, a gente entende que não é possível, que a gente não consegue simplesmente resolver essas questões sem que haja uma instituição mais adequada para fazer o encaminhamento desses problemas. Então, a gente tem não só a FENAVEGA, hoje a ABANE, né? A ABANE que foi recentemente recriada, né? Colocada de volta no contexto brasileiro, né? Então, a gente tem FENAVEGA, a gente tem a ABANE, que estão lá no pé de grande parte desses problemas e das instituições envolvidas com esses problemas. A gente acompanha, a gente tenta discutir, mas isso não funciona. Então, a gente fez realmente esse trabalho, a gente sabe mais ou menos quais são os principais gargalos, mas a gente entende que a gente tem que melhorar a questão institucional para dar efetividade a isso, tá? Para dar efetividade ao encaminhamento desses problemas, da solução desses problemas. É lógico que a gente olha muito o que acontece lá fora, né, César? Então, a gente está muito longe da realidade europeia, né? Mas lembrando que a realidade europeia, ela por si só, ela é muito diferente mesmo da do Brasil. Por exemplo, você pensar na realidade europeia, na existência dos comboios, só para lembrar, hoje a gente tem comboios que estão principalmente no norte, né, hoje no Tapajós, comboios de mais de 50 mil toneladas, né, de transporte. O pessoal não tem noção lá fora do que é isso, né? Na Europa, isso está muito longe da realidade europeia, né? E já, por outro lado, uma realidade europeia que trabalha muito mais a carga geral, carga containerizada, o que não é muito a nossa realidade, né? Por outro lado, e quando a gente avalia, por exemplo, o Mississippi, e também, óbvio, os Estados Unidos, com diferenças enormes relacionadas ao Brasil, mas uma realidade mais próxima, né? A realidade realmente de usos de comboios hidroviários, né? Uma relação muito mais próxima da navegação interior com a exportação, né? da produção interna, né? Então, a gente tem feito isso, essas avaliações, inclusive, com o caso europeu, mas na nossa visão, a gente tem muito a aprender. Na verdade, eu não diria aprender, muito a colocar em execução, né? Em relação ao caso dos Estados Unidos, né? Mas faz parte da construção do BR dos Rios exatamente considerar essas realidades de fora, César. Obrigado, Dino. Agora, na sequência, o Clóvis Carneiro, representante da Federação das Indústrias do Pará. Por favor, Clóvis. Obrigado, Julião. Primeiro, cumprimentar aí o Dino Batista, realmente a explanação foi excelente. E acho que nós estamos atrasados com relação ao transporte hidroviário. Mas me preocupou a questão de ser feito por decreto e nós termos, que, na minha opinião, é um dos grandes problemas para a implantação da infraestrutura aqui na Amazônia, a questão da interpretação ampliada da OIT 169. Aqui na Amazônia, se interpreta a OIT 169 não só os indígenas, mas também os quilombolas e os ribeirinhos como população tradicional. E tem uma margem de 10 quilômetros para onde você tenha ou uma terra indígena, um quilombo ou um ribeirinho, para poder fazer consultas e essa coisa toda.
Exemplo, a nossa Ferrogrão está embargada por causa também de questão de legislação, essa coisa toda. Então, como vamos superar, tá? Eu coloco no plural, vamos, porque é uma necessidade de nós todos. Como vamos superar essa, digamos, questão? Qual é o PERT que nós vamos escapar para fazer essa BR dos rios acontecer aqui na Amazônia? Obrigado, Clóvis. Um abraço aí para você. Clóvis, é impressionante essa discussão, quando a gente percebe que o setor da navegação interior, ele muitas vezes não é entendido por alguns dos envolvidos, né? Talvez até pela maioria dos envolvidos na dita proteção do meio ambiente, né? A navegação interior não é entendida como aliada. Ela muitas vezes é entendida como uma inimiga, o que é um absurdo assim colossal, né? Só para ter como, só para ilustrar isso, Clóvis, essa dificuldade, e o caso da OIT está dentro desse contexto, tá? Da 169 está dentro desse contexto. A gente fez aquele estudo com o Banco Mundial sobre uma primeira parceria, né? Ele era mais conceitual sobre parcerias com a iniciativa privada no setor hidroviário. E a gente falou, legal, o Banco Mundial, vamos agora tentar estruturar uma concessão, ou seja, fazer realmente um estudo aprofundado que permita a gente pensar em uma licitação de alguma parceria, né? E eles não conseguem a aprovação do board do Banco Mundial porque é entendido que o Banco Mundial financiar uma parceria com a iniciativa privada em hidrovia, na Amazônia, né, que era o nosso interesse, aquilo ia ser muito mal visto. Eu falei, como assim mal visto? Hidrovia é pró-natureza, é green, né? Como diria lá o deu green. E, na verdade, ele falou, olha, eu sei disso, mas lá na Europa, vários lugares, isso não é entendido dessa forma, né? No final das contas, é entendido que o Banco Mundial está financiando um projeto para explorar uma determinada estrutura no meio da Amazônia. Só para ilustrar realmente a dificuldade que é e que gerou casos do tipo os estudos que iam ser feitos para o aproveitamento hidroviário a montante de Miritituba, né? A montante de onde é hoje, que vai ser, está prevista São Luís do Tapajós, né? E que ficou embargado pela justiça por anos. Hoje acho que já não está mais embargado, mas a gente não podia sequer estudar a possível extensão da hidrovia do Tapajós para mais próximo do Telespires ou do Juruena, alguma coisa desse tipo, né? Então, a gente tem aqui, Clóvis, no Ministério, uma subsecretaria de sustentabilidade, tá? Nessa subsecretaria tem sido discutido principalmente o elemento do licenciamento ambiental, as mudanças, né, nas leis de licenciamento ambiental, e infelizmente o setor hidroviário, que no meu entender deveria estar meio que alheio a essa discussão, porque nós deveríamos ser entendidos como parte da solução e não parte do problema, né? Mas infelizmente a gente está inserido também no problema e aguardando realmente que a gente possa ter melhorias nas legislações de licenciamento ambiental em especial, tá? Essa discussão da OIT 169 não está só com a gente, ela também envolve rodovia, também envolve ferrovia, Ferrogrão é um caso concreto que você colocou, então aqui pelo BR dos Rios a gente não tem trabalhado nisso, mas dentro do Ministério da Infraestrutura sim, dentro da nossa subsecretaria de sustentabilidade. Obrigado, Dino. Em razão do horário, nós faremos apenas mais 3 perguntas. Doutor Fayet, eu já tinha anotado, vi que a sua mão está levantada. Doutor Fayet, o próximo, nosso conselheiro do Centro-Oeste Export. Por favor, doutor Fayet. Professor Fayet. Meu prezado Fabrício, em seu nome, eu quero cumprimentar todos os nossos companheiros desse evento, particularmente meu amigo Dino Batista, que eu considero um herói nessa luta aí da cabotagem.
há uns 17 anos atrás, mais ou menos, eu comecei um trabalho sobre a questão das hidrovias brasileiras. E eu entendo que nós precisamos ter, antes de tudo, uma visão estratégica do problema das nossas hidrovias. Tem uma ramificação em várias fronteiras. Nós temos regiões muito sensíveis que são abrangidas pelas nossas hidrovias, e conhecendo o que ocorre nessas hidrovias, nós precisamos estar muito atentos. A criminalidade transita pelas hidrovias no Brasil. Prestem atenção, certo? Observem que a maior incidência de tráfico de armas e também de armas está passando nas fronteiras. E essas fronteiras estão à beira dos rios. Então, eu fiz uma proposta, Dino, e eu gostaria dele passar esta proposta, consubstanciada no slide, que nós precisamos, antes de tudo, estabelecer um conselho com a visão de segurança nacional para gerir a questão das hidrovias brasileiras. Abaixo desta questão de segurança, tendo em vista as características das nossas hidrovias, daí sim nós teríamos que entrar num outro conselho com esta visão econômica, operacional das hidrovias. Se nós não fizermos isso, eu acredito que teremos grandes dificuldades, porque é muito difícil mexer nas hidrovias daquelas fronteiras da Bacia Amazônica, particularmente aquilo lá. Eu acompanho aquilo a palmo e sei o que é aquilo. Se não for resolvido o problema de segurança nacional embutido nesse conceito, nós dificilmente conseguiremos sucesso. Vou tomar a liberdade dele mandar um slide que consubstancia esta ideia que eu defendo aí, então, há tantos anos na minha vida. Mas, como eu sou ainda um jovem de 84 anos, eu estou aqui de plantão para os próximos 50 anos ajudar a resolver esse problema. Obrigado. Eu conto contigo, Faier. Fico totalmente aqui à vontade para receber o seu slide. E só nessa questão da segurança nacional, eu tive uma conversa muito boa com nossos amigos da Marinha do Brasil, na semana retrasada, né? Onde eles também demonstraram uma visão sobre essa questão mais estratégica. Acho que isso é importante mesmo, o que você está colocando. E aguardo o seu slide, professor Faier. Obrigado, doutor Faier. Na sequência, Giovanni Cavalcante Paiva, nosso conselheiro do Nordeste Export. Giovanni, por favor. Precisa ligar o seu som, Giovanni. Está mudo. Está mudo. Agora sim. Agora? Agora, melhorou. Bom, primeiro, parabéns a todos que fizeram com que essa figura nobre estivesse à nossa frente falando. Dino, sou seu fã. E assim, obrigado, bem rápido, todo mundo abordou temas importantes. Eu queria mais era dar sugestões, tá? Considerando que a gestão é local das hidrovias, a gente não tem tanta hidrovia assim, tá certo? E que vão ser acompanhadas por conselhos, a sugestão que eu daria é que no Conahidro os presidentes do conselho fizessem parte, até para que você traga os assuntos regionais para não ser tratado de forma nacional como um bolo e esquecer dos problemas pontuais, tá? Primeira sugestão que te dou. E a outra é o seguinte, como a gente tem aí plano de gestão de outorga, PHE, mesmo documentos antigos, mas tem um PNL 35 rodando, né? E já falaram na gestão integrada desses projetos, eu sugeriria que as concessões de hidrovias obedecessem esse planejamento inicial, porque certamente esse PNL ele considerou uma certa perenidade que infelizmente, a hidrovia ela vamos dizer, primeiro tem uma hierarquia do uso das águas, né? Não tem ainda essa consciência de integração entre os vários usos,
né? Mesmo com uma lei para isso e tudo mais. Mas se a gente obedecer um planejamento, eu acho que a gente vai ter mais sucesso, entendeu? Então, essas duas sugestões que eu te daria, e torcendo por ti, e também me disponibilizo para ajudar, como todos aí. Perfeito, Giovanni, obrigado. Só um comentário sobre o segundo ponto. Em relação à gestão das hidrovias como um todo, e aí hoje o nosso principal instrumento ainda é o DENIT, o PNL é fundamental e a gente está totalmente alinhado a isso, não tem a dúvida nenhuma. Só que em relação a essa possibilidade de concessões, de parcerias com a iniciativa privada, a gente ainda não tem usado muito o PNL, não. A gente está fazendo o modelo aeroportuário, né? Se vocês lembrarem, o primeiro aeroporto que foi concedido foi São Gonçalo do Amarante. E aí, só para ficar no mesmo santo, a gente está fazendo lá o canal de São Gonçalo, lá no Rio Grande do Sul, tá? Então, e qual que é a lógica aqui? A gente entende que é interessante realmente a gente começar em ativos que não sejam os estratégicos para a logística nacional, né, para fazer realmente esse trabalho, entender quais são as armadilhas que a gente vai ter que passar até conseguir fazer um projeto de parceria com a iniciativa privada, porque realmente é algo bastante inovador de uma forma geral, né? Então, no caso das parcerias com a iniciativa privada, a gente não está seguindo o PNL, porque a parceria não é pela importância. Não é a primeira parceria na hidrovia mais importante, não. É a parceria onde ela se mostra mais viável para que a gente possa ir criando aquele modelo. Ok. Era a sugestão de usar o planejamento, porque com certeza consideraram isso. Mas obrigado, Fabrício, pela deferência. Imagina. Dino, agora nós estamos chegando para as nossas considerações finais. Eu vou inicialmente passar a palavra para o nosso presidente aqui do Norte Export, Sérgio Aquino, e na sequência para o nosso presidente do Conselho Nacional, José Roberto Campos, e aí depois você faz o fechamento do evento. Então, por favor, Sérgio, suas considerações finais. Está com o som desligado, Sérgio. Agora a imagem desligada. É que eu sou um cumpridor de ordens, falou para manter os microfones desligados, estava desligado, esqueci de receber a ordem de ligar. Bem, me dar a minha ordem de ligar. Dino, mais uma vez, muito obrigado. Eu acho que iniciamos as nossas lives com chave de ouro, né? Porque hoje levantou-se muitos temas para serem debatidos, né? E eu gostaria, então, de, primeiro, só com uma última indagação que você pudesse colocar no seu... Não precisa ser agora, quando você for para as suas posições finais, se você tem alguma ideia de cronograma, né? Qual é o cronograma objetivo e se realmente não seria necessário alguma legislação para dar solidez a algumas coisas. Mas isso, por favor, diga à frente. O que eu gostaria de finalizar é destacando uma questão. Quanto mais avançamos na questão de infraestrutura e de competitividade do Brasil, nós mais constatamos que nós estamos perdendo de goleada na comunicação mundial em termos ambientais, de imagem, não é? O Brasil está sendo atropelado mundialmente pelo uso indevido da questão ambiental como instrumento de refrear e segurar o país. E nós estamos perdendo isso de goleada, porque aparentemente não há um planejamento estratégico brasileiro para reverter essa imagem, não é? Então, eu gostaria, Fabrício, aqui, de também sugerir, como nós temos o nosso ESG, né, o nosso comitê aqui, que nós pudéssemos juntar aí, de alguma forma, nesse grupo, nesse comitê, um trabalho ou um debate para verificar o que precisamos fazer, o que nós podemos auxiliar como iniciativa privada numa reversão desse movimento contrário, negativo, contra o Brasil. Finalizando, na minha visão, Fabrício, o Brasil só ainda não foi esmagado totalmente com relação a isso, porque o mundo ainda precisa de alimento.
e, portanto, eles ainda precisam da soja e do milho brasileiro, basicamente, do açúcar brasileiro. No dia que houver possibilidade de substituição disso, eu acho que nós vamos ser aniquilados do comércio mundial com esse discurso de destruição ambiental. Essa OIT 169 ela é um instrumento de banditismo contra países em desenvolvimento. Então, apenas sugiro, né, que nós, o Brasil Exports, com todos os seus comitês, com a força que tem, também coloquemos isso como uma pauta de enfrentamento. Obrigado a todos. Obrigado, Sérgio. Na sequência, nosso presidente José Roberto Campos. Bom, Dino, depois dessa aula, onde você abrangeu aí temas muito importantes para a logística e para a economia brasileira, eu tenho muito que agradecer tudo que você colocou. Esperançoso, eu que estou na estrada nesses temas desde os anos 70 e a gente não vê progresso, nós tivemos uma paralisação tanto na área do multimodal como na área da hidrovia. Eu espero que realmente vocês, com a força que hoje vocês têm, a gente consiga resolver os dois problemas. Muito obrigado a você e parabéns pela excelente aula. Obrigado, José Roberto Campos. Antes de passar agora para as considerações finais, queria mais uma vez agradecer a presença de todos, em especial aqui de alguns dos nossos patrocinadores, Gesualdo Silva, presidente da ABTP, nosso presidente do Sul Export, Dr. Pedro Neiva, da Quinquede Advogados Associados, Marcelo de Gregório, diretor da Superterminais, doutora Mariana Félix, da REB Carvalho Advogados, da doutora Jaqueline Mendipapo, representando a praticagem no Brasil. E lembrando do nosso evento do Sul Export, agora segunda e terça, transmissão também pelo BNews e direto de Florianópolis. Dino, por favor, suas considerações finais e, mais uma vez, muito obrigado por esta tarde. Novamente, eu agradeço, Fabrício. Dr. Campos, conte sempre conosco aqui. Dr. Campos, é fundamental essa parceria com o Brasil Export. Sérgio, a todos aqui que nos acompanharam. Novamente, não vou citar nomes aqui, realmente todos rostos conhecidos. Então, um grande abraço a todos. Sérgio, só cronograma, a gente já está tramitando o decreto, tá? Ele já está nos trâmites aqui formais, então a gente espera que nos próximos meses a gente já tenha o decreto e a gente tenha o início do funcionamento, tanto do Conahidro como dos primeiros conselhos hidroviários ainda esse ano. Tá? Então, esse é o nosso interesse. Em termos também de cronograma, a primeira possível parceria, a gente já recebeu os estudos, então a gente tem condições. É lógico que a gente não conseguiu ainda absorver os estudos, a gente não sabe como que estão esses estudos, mas, em tese, a gente tem condições de ter uma primeira licitação também ainda esse ano. Tá? Então, é a ideia de dar o início. Né? Agora, fazer por legislação mudança em lei, eu não quero mais não, viu, Sérgio? Dá muito trabalho. Vocês lembram que eu tinha muito cabelo antes do BR do Mar, agora já estou sem cabelo, então já lei deixa para daqui uns anos. Os que já estão brancos, né? Os que ficaram estão ficando brancos, não tem condições, né, Giovanni? A minha barba, se eu deixo crescer, Giovanni, não dá, não tem condição. Só um detalhe, eu não disse que precisamos, eu só perguntei se tem convicção de que não precisamos. Se você está dizendo que tem que ficar longe, é porque tem convicção que não precisamos. Obrigado. Não, realmente, a gente tem convicção. Para esses objetivos que a gente tem realmente que não precisa de lei, né? E é aquela questão, né? Lei a gente sabe como a gente começa e depois não sabe como é que vai terminar, né? Então, realmente, nesse momento está evitada e assim, para benefício também da nossa saúde, viu, Sérgio? Então, eu queria agradecer novamente a todos que nos acompanharam também pela internet, né, Fabrício? O pessoal tem um acompanhamento muito interessante. E um grande abraço a todos. Ficamos aqui no Ministério da Infraestrutura sempre à disposição. Fabrício, grande abraço. Obrigado, Dino. Saudade mais uma vez dessas tardes nossas. Obrigado a todos os nossos conselheiros. Amanhã a cobertura também da live através do próprio Jornal BNews.
A todos uma ótima tarde e uma ótima semana. Até mais, gente.